Bom, eu estou aqui esperando a máscara agir e fiquei pensando que, da mesma forma que quando a gente passa um produto, seja no cabelo, como eu passei, ou então essa máscara, né, removedora de cravos também, sempre que a gente passa algum produto, a gente precisa esperar o tempo de ação. Ou quando a gente está fazendo um pão, por exemplo, tem que esperar a massa crescer. Existe um tempo de espera. E na nossa vida, a gente também, quando pede a Deus, conversa com Deus a respeito de algo, nós também precisamos desse tempo de espera, precisamos aguardar o agir de Deus. Esther, antes de ser apresentada ao rei, ela também passou por um processo de 12 meses de tratamento de beleza, para que pudesse se apresentar ao rei. Então, a gente tem que saber esperar, né? Confia no Senhor, confia no Senhor. E o mais Ele fará. Passa por um processo de transformação, ou mesmo quando a gente passa por uma cirurgia, existe um processo de recuperação. Nesse momento, eu estou passando por esse processo de recuperação de um relacionamento abusivo, recuperação de decepção de ter um filho com necessidades especiais, porque afinal de contas, quando a gente engravida, a gente não pede a Deus que ele venha com alguma alteração genética, com algum problema de saúde. A gente, primeiramente, o mais importante de tudo que a gente sempre pede é que o nosso filho venha com saúde. E no caso, o meu nasceu com síndrome de Down, então eu ainda não, apesar dele já ter 6 anos, eu ainda não processei muito bem essa questão dele ter síndrome de Down, essa questão de como será o futuro dele, ou mesmo como tem sido o presente dele, porque na história do meu filho, a síndrome de Down acabou sendo um simples detalhe, porque quando ele era muito pequenininho, com 12 dias, ele foi internado devido a um engasgo e ficou internado por 93 dias na UTI e precisou fazer traqueostomia. Então ele veio para casa com traqueostomia, aquele bebezinho, a gente tendo que aspirar e tudo. Não foi fácil, foi uma situação muito difícil, tem sido muito difícil, mas aí, nesse momento, eu que passei a gestação inteira com medo dele ter síndrome de Down ou alguma outra síndrome, acabei vendo isso como um mero detalhe, porque afinal de contas eu queria que a vida do meu filho fosse salva, não interessava mais que ele tinha síndrome de Down nem nada, né? Então, acabou que eu ainda não processei muito bem essa questão, porque o mais importante a respeito do meu filho estava sendo a vida dele, a saúde dele, né? Então, assim, também tem sido um processo. Meu filho tem 6 anos, ele ainda não fala, mas ele já tem várias conquistas. Ele demorou a andar, começou a andar com 3 anos e meio, mais ou menos. Eu tenho diversos testemunhos da ação de Deus na vida do meu filho, muitos, 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 inúmeros milagres que Deus fez e continua fazendo. E eu sei que o meu filho, Rafael, ele tem assim um propósito enorme nessa terra. Ele realmente é um lutador, um guerreiro. Não foi fácil o início da vida dele. Foi muito difícil conviver com o fato do meu filho estar internado. Eu que nunca tinha, assim, o máximo que eu tinha encarado de hospital eram os 2 dias de parto, né? E então foi muito difícil o ambiente de UTI, vendo o meu nenenzinho entubado, sedado, com inúmeros remédios. Ele teve uma época que eu acho que ele estava tomando 18 tipos diferentes de remédio na veia. Um neném desse tamanhozinho, recém-nascido. E eu tive uma mastite muito grave, né? Porque, claro, meu leite, ele estava entubado, então ele não podia mais mamar. E eu ia tirando o leite, mas o leite foi empedrando. E Mas assim, Deus havia me prometido. Deus havia me prometido. Não apenas uma vez, foram diversas vezes que ele me prometeu que o meu filho viveria. É, Logo no início, assim, eu teve um dia que eu pedi a Deus que eu estava tão sem forças que eu não tinha forças para orar pelo meu filho, sabe? E na minha família não tem ninguém que seja crente, nenhum adepto à oração fervorosa que eu precisava naquele momento. E
Eu pedi a Deus numa manhã, acho que era no final de semana, não sei. E eu conversei com Deus antes de ir para o hospital. Eu conversei com ele. Eu pedi, Deus, coloca no meu caminho uma irmã de oração. Pai, faz alguma coisa, coloca alguém no meu caminho. Não sei, tem aquelas pessoas, esse serviço de capelania que vão nos ambientes hospitalares orar pelos doentes, pelos familiares. Coloca uma irmã de oração, sabe? Bem fervorosa no meu caminho. E poucas horas depois, por volta de 1 da tarde, eu recebo um WhatsApp de uma pessoa que eu não conhecia, que não estava nos meus contatos. E claro que ao longo desse tempo eu tinha alguns grupos de uma igreja que eu frequentava, eu não era membro nem, mas frequentava de vez em quando. Tinha uma outra igreja também que eu frequentava. E tinha o grupo evangélico do meu trabalho, então eu estava sempre pedindo orações, falava, irmãos, orem pelo meu filho, ele tem tantos dias de vida e ele nasceu com síndrome de Down e agora está internado, precisou ser internado na UTI. Ele, inclusive, precisou de transfusão de sangue, então também esse era um pedido de doação de sangue. Enfim, aí eu recebi esse WhatsApp de uma pessoa que não estava no meu contato e essa pessoa se apresentou, falou, aqui é a irmã Itamaci, da igreja tal, como é que tá o seu neném? E aí eu fui e contei para ela, e ela falou assim, Deus me pediu que eu orasse pelo seu filho. Tinha poucas horas que eu tinha feito esse pedido para Deus. Eu posso. Aí ela falou, Deus me pediu que eu orasse pelo seu filho, você permite que eu vá ao hospital para orar por ele? Eu falei, claro, irmã, e eu falei para ela, eu pedi para Deus colocar uma irmã de oração no meu caminho. E aí ela falou, então. Aí perguntou em qual hospital ele estava, e eu sem saber se ela poderia entrar, né? Ela falou, não tem problema, se eu não puder entrar, a gente ora na porta da UTI. E, resumindo, a situação do meu filho era tão grave que o coordenador da UTI pediátrica, ele permitiu que essa irmã fosse todos os dias orar pelo meu filho, e ela foi todos os dias. Eu não conhecia essa irmã, nunca tinha falado com ela. A gente não, nem de vista a gente se conhecia, apesar de ser uma igreja pequena. E essa irmã orou todos os dias pelo meu filho. E essa foi mais uma demonstração do amor de Deus por mim, em mim. E dar consolo nos momentos em que a gente se sente perdido, desesperado. Deus sempre está ali para consolar. A palavra dele diz que mesmo se o pai ou a mãe nos abandonarem lá, ele estará por nós. Ele cuidará de nós. E Jesus também diz que na vida teremos aflições. Mas ele diz para a gente ter bom ânimo, porque afinal de contas ele venceu o mundo. E quando a gente está do lado daquele que venceu o mundo, daquele que venceu todas as batalhas e que vencerá todas elas, ai, quando estamos do lado do vencedor, nós também somos mais que vencedores. Então, eu gostaria de, além desse testemunho, dizer que Deus, Ele nos ama. Deus nos ama tanto, 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 que enviou o Filho único, unigênito dele, para morrer por nós, para morrer no nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados. E ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você crê no Senhor Jesus, saiba que você terá a vida eterna e que você não irá perecer. Porque Jesus veio para nos dar vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E nessas tribulações, eu me lembro muito bem de um dia em que também foi assim o auge do... meu filho, ele realmente estava muito mal. Durante toda a internação, ele estava muito mal, mas houve um período em que ele estava por um fio. E aí, novamente, eu pedi para o coordenador da UTI pediátrica que o casal de pastores dessa igreja fosse orar pelo meu filho, e ele permitiu. E nesse dia, quando, após a oração,
em que Deus novamente me prometeu que o meu filho viveria. E eu já estava tão sem. A gente vai perdendo a fé, a gente perde as esperanças. Infelizmente, se até os discípulos que viam os milagres acontecendo de perto ali, com Jesus em carne e osso, nós também, ainda mais em situações assim tão sérias e tão graves e com alguém que a gente ama. Mas eu me lembro que após esse momento de oração, nessa noite, eu saí da UTI e senti a paz que excede todo o entendimento, sabe? Que Jesus fala, que Paulo fala na palavra. Realmente, quando a gente tem fé e tem confiança em Deus e sabe da existência dele, e sabe que com ele nós somos mais que vencedores, realmente a gente recebe uma paz que não tem nem explicação, não tem nem como explicar. Quem vê não consegue entender, porque pensa, nossa, se fosse eu já estaria desesperada e tudo, mas só Deus para dar essa fé, essa força. Sem ele eu não estaria de pé, sem ele eu não estaria aqui. Eu não sei como seria o meu nível de desespero. Seria avassalador, seria insustentável passar por essa situação, né? Então, eu resolvi gravar esse testemunho. Na verdade, eu tenho muitos testemunhos, assim, da ação de Deus que se eu não tivesse fé, seria até ingratidão, sabe? Seria loucura se eu não cresce em Deus, com tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. Então, eu resolvi gravar esse vídeo, gravar esse testemunho, para contar, né, o que Deus fez e faz na minha vida e edificar a sua fé já existente, assim espero, ou se você não tiver fé, não acreditar na existência de Deus, eu oro para que você mude de ideia, para que você primeiramente tenha uma experiência com Deus, porque o objetivo de Deus, a vontade de Deus é que todo ser humano se converta, todo ser humano se salve. Ele não fez ninguém para perdição, né? Ele quer que todos aqueles que foram criados por ele se tornem também filhos. E a forma da gente se tornar filho de Deus é reconhecê-lo como Pai. E Jesus, quando veio à Terra, fez exatamente isso. Apresentou Deus, aquele Deus do Velho Testamento, o Deus dos judeus, apresentou Deus como nosso Pai, como nosso Abba Pai, como nosso Paizinho. Então é isso. Eu espero que você conheça. O amor de Deus é muito maior do que o amor dos nossos bichinhos de estimação, do que o amor de um pai ou de uma mãe por um filho. Deus, ele nos ama muito e ele quer nos ver alegre, né? E eu venho testemunhar porque até nisso Deus cuida de mim, porque eu tenho um histórico de depressão longo e grave, né? Já no início da minha juventude, no início da minha vida adulta, eu já enfrentei vários episódios de depressão, inclusive com uma grave tentativa de autoextermínio, que graças a Deus não foi bem sucedida. E eu creio que naquele momento na verdade, Deus já tem um propósito para a gente muito antes da gente nascer, né? A palavra de Deus diz que Ele nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe. Então, saiba que você tem um propósito maravilhoso e que Deus vai te mostrar qual é o seu propósito. A princípio, todos nós temos um propósito quando nos tornamos filhos de Deus, que é pregar a existência dele, pregar as boas novas, pregar a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas individualmente cada um tem o seu propósito e é muito interessante quando a gente vai alinhando as nossas vontades, o nosso propósito ao propósito de Deus, aquilo que Ele quer para a nossa vida e conseguir
Acho que a realização de qualquer ser humano, e é o que eu busco também, né? Porque afinal de contas eu estou nessa caminhada. Ai, meu Deus do céu. Eu, eu, eu estou nessa caminhada. Não, eu estou nessa caminhada e estou mostrando em tempo real, sabe? Calma, calma. Pronto, pronto. O propósito desse canal é não é como a maioria que fala, olha, eu venci, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu tô mostrando tudo antes de qualquer coisa. É mostrar a jornada e não só alguém dizendo, olha, se você fizer isso, você chega onde eu cheguei. Eu tenho mais ou menos uma ideia de onde eu vou chegar, ou pelo menos eu já coloquei no papel um mapa e falei com Deus, olha, Deus, eu pretendo isso aqui, o senhor está de acordo? Então, eu estou gravando essa jornada justamente para mostrar, para mostrar, para mostrar, para mostrar. Não estou conseguindo mostrar nada, Nain. Dá licença, Nain. Licença, 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 licença. Ele sabe. Ele é muito esperto, esse cachorro. Ele só não fala, mas entende tudo. E então, para mostrar o quê? Para para mostrar o caminho, e você se inspirar e caminhar junto comigo também. Para a gente ir gravando, eu quero, é um canal de processo e não de sucesso, de mostrar, faça isso, faça aquilo. Eu, muito provavelmente, à medida que eu for gravando, eu vou mostrando as ferramentas que eu estou utilizando, que eu estou conhecendo, que eu estou inventando, para que a minha vida seja a melhor possível. Mas a gente está testando juntos, né? Nós estamos testando juntos. Então, a jornada de Esther é sobre isso, é sobre mostrar o processo em tempo real, a vida como ela é, né? E a vida como ela será, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha te inspirado, que o meu testemunho sirva para edificar a sua fé e volte-se para Deus, entra no seu quarto, fala com ele, ou se você não tiver privacidade, vá ao banheiro, sabe, um momento só seu, fala com ele, que ele te escuta, ele te vê e ele te responde, tá bom? Então é isso. Se você gostou, deixa o seu joinha e segue a gente caso você não siga, tá bom? Paz do Senhor.